Salve, rapaziada do Timão. Corinthians entra em campo hoje aí contra o Santos e está aguardando aí o Antônio Oliveira chegar aí para comandar a equipe corintiana nesta temporada. E o português pode estar ganhando reforços aí para a chegada dele, hein, fiel? Vamos acompanhar nesse vídeo aqui, então fica até o final para você não perder nenhuma notícia aí antes do clássico de hoje à noite contra o Santos, fiel. Mas antes da gente ver, já vai deixando aquele like para fortalecer. Se for novo por aqui, clica no botão lá embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E bora para as últimas notícias do Corinthians. Chegada de treinador e também tem reforços chegando no Timão. A 7. Muita coisa precisa ser corrigida no Corinthians e também, claro, dentro da própria equipe. E aí o Mendel Bidlovski conta pra gente que o Corinthians então já tem um novo nome para substituir o Mano Menezes. Ainda não oficializado, é isso, Mendel? Exatamente. Boa tarde, bom dia, Bruno, Maris, Marra, bom dia a todos. É isso mesmo, Antônio Oliveira é o nome para assumir o comando técnico do Corinthians, mas ainda não foi anunciado. O Corinthians que tem essa partida contra o Santos, como a gente viu aí, um clássico de dois times em situações opostas do Campeonato Paulista. O Santos líder geral na classificação, o Corinthians penúltimo colocado, o Santos sem o Julio Furt, que é um jogador importante com dores no adutor, está fora dessa partida. E o Corinthians com a provável estreia do Rodrigo Garro, finalmente, né, depois de um mês aí treinando, situação regularizada, deve estrear hoje com a camisa do Corinthians. O Cássio fazendo o jogo dele número 700 com a camisa do Corinthians. Mas é isso, o Antônio Oliveira é o nome. O Corinthians está disposto a pagar a multa, R$1.100.000, para tirar o treinador português de 41 anos do Cuiabá. Mas o Corinthians tem uma nova orientação, só anuncia contratações agora quando está tudo certo. Tiver tudo certo, o Corinthians anuncia oficialmente essa contratação. Ontem nas redes sociais, o Rubão, diretor de futebol do Corinthians, estava bem empolgado, né, respondendo perguntas dos torcedores nas redes sociais, falando que encontrou o Corinthians terra arrasada depois da última gestão, falando sobre novas contratações e chegou a dizer: 10h40 da noite, já temos o novo treinador, já foi contratado o novo treinador. Minutos depois ele apagou esta publicação, mas o fato é que realmente tudo muito avançado, muito próximo o Corinthians de anunciar o seu novo treinador depois da saída do Mano Menezes. O Antônio Oliveira, o técnico português, muito próximo de ser anunciado como o novo técnico do Corinthians. Calma com esse negócio de redes sociais, vamos devagar, as coisas tomam muita proporção. Pois bem. Já diria sua mãe, né? Já diria. Eu fui me repetindo. Isso, na verdade, isso os filhos falam para os pais. Hoje em dia, né? Também, né? Cuidado com o que você posta. Olha bem onde você tá clicando pra não mandar foto errada em grupo de O famoso WhatsApp. não aceita doce de estranhos. Vai curtir no seu Vai curtir. Vamos lá. Antônio Oliveira em 2023 por Curitiba e Cuiabá. Pelo Coxa, 17 jogos, pelo Cuiabá, 37. E ele tem um aproveitamento ali na mesma média, né? De 54,9%, 52,3%. Bem verdade também que ele está em equipes que os objetivos são diferentes, mas o que ele fez no Cuiabá na temporada passada foi muito forte, né, Mário Marra? Foi. Uma característica... na verdade, eu fico curioso para entender o que vai ser esse trabalho do Antônio Oliveira. Bom, precisa ser confirmado ainda, mas vai ser, né? No Corinthians, Calma, por quê? no Corinthians. Porque o Cuiabá teve uma campanha muito boa, foi a 7ª melhor defesa do Campeonato Brasileiro, não passou risco algum, né? Não correu risco algum, não ficou numa situação constrangedora de rebaixamento. Tinha um bom desempenho fora. Fora de casa, tinha uma campanha ótima. Mas foi o segundo time que teve menos posse de bola em toda a competição. Com os jogadores do Corinthians, com a exigência do torcedor, apesar de eu entender, né, que o torcedor do Corinthians foi o que mais passou por uma mudança de mentalidade, com a gestão do Mano e do Tite, que aprendeu a conviver com, ok, a bola pode ficar com vocês. Isso aos poucos foi mudando, inclusive com o Mano e com o Tite, porque eles também acompanharam uma tendência de serem times mais propositivos e tal. Mas a gente não viu o Antônio Oliveira tocando um trabalho como o trabalho que ele vai tocar no Corinthians. Então é uma novidade para ele. Mas eu achei uma boa novidade para o Corinthians. Resta saber, os jogadores vão estar
vão comprar a mesma ideia, a direção vai comprar a mesma ideia, vai ajudar o trabalho ou vai complicar o trabalho. Eu acho que ele tem muito potencial, acho que ele pode fazer um bom trabalho, mas preciso dizer que a gente não sabe, que a gente não tem muito parâmetro como o Corinthians para avaliar. Das vezes que a gente viu o Corinthians tentando jogar de uma forma vertical e objetiva com a bola, né, dessa definição rápida, as coisas não deram muito certo, né? Sempre nessa tentativa de ligar rápido, o Yuri Alberto sempre trombava na defesa adversária. O Corinthians tem dificuldade. Assim, o jogo do Corinthians passa muito pelos lados, passa muito nessa construção, nessa tranquilidade de você pensar no jogo. Então, acho que ele vai ter esse desafio de tentar implementar... na verdade, assim, acho que a gente vai conseguir perceber se no Cuiabá, o Cuiabá jogou daquela maneira... porque ele respeitou as características do que o elenco apresentava para ele, e aí ele conseguiu montar um time muito equilibrado, né? Porque defensivamente, enfim, tinha no Daverson, né, esse homem lá na frente que chamava muita responsabilidade. O Ranieri, um papel muito importante também na equipe dele. Então, do lado do Corinthians, o Ranieri tem o que dizer, né, para os companheiros, porque atuou com o Antônio Carlos e foi um cão de guarda mesmo desse time. A gente viu o Mano colocando o Ranieri de zagueiro, enfim, e até o Cássio falando sobre isso, mas... Por vezes ele precisou ajudar, né? Inclusive descendo numa linha de 5 na equipe do Antônio. Então a gente vai perceber se ele se moldou ao que o Cuiabá apresentou para ele ou se realmente essa é a personalidade dele como treinador, o que ele gosta de jogar, e aí ele vai ter dificuldade com o que ele tem hoje no elenco. Mas acho que para ele é um baita desafio e eu vejo com bons olhos essa inovação do Corinthians em buscar esse nome. Porque é um jovem, né, Mari? Como o Marra estava falando, e até comparando ontem ou antes de ontem, a gente elogiava o Carpini, que ele rapidamente conseguiu se fazer respeitado pelo grupo e consegue isso com inteligência e com conteúdo. Mas aí você falou da direção também do Corinthians, né? O Carpini no São Paulo, ele encontra uma direção que, né, arruma a casa ali para o treinador, e acho que o mesmo valeu para o Abel quando chegou. Ele é seduzido pelo que o São Paulo apresenta para ele, o Carpini. Ele é seduzido pelo projeto, pelo modelo que o São Paulo já iniciou a temporada, pelo trabalho do Isso o Corinthians não tem, né? Se o Corinthians precisasse seduzir pelo trabalho, hoje não consegue, né? Não conseguiria. O Carpini tem muito mérito. A gente está falando do Antônio Oliveira, o paralelo com o Carpini é meio que inevitável, né? Mas ele tem muito mérito porque ele assume após a saída de um técnico como o Dorival. Sim. A situação do Antônio Oliveira talvez seja um pouco mais leve, porque o momento era um momento de embate entre Mano, nas coletivas, com um grupo de jogadores, alguns, e o Mano muito ligado à gestão anterior, uma imagem muito ligada. Então, eu acho que o Antônio Oliveira pega um clima pesado, né? 4 derrotas em 5 jogos, mas acho que existe uma expectativa um pouco menos sombria, porque... português muito correto. Se ele fizer qualquer coisa, ele já vai melhorar. Sim, porque tem 4 derrotas em 5 jogos. Pior que tá, não fica, né? O fundo do poço não tem mais fundo, né? Quer dizer, eu não tenho medo de falar isso e piorar a situação. Mas, assim, até para poder... Só lembrando que se ele não ganhar hoje e se o Santo André vencer o Mirassol, o jogo é difícil porque é em Mirassol, né? E só falando isso é para o último... E com essa minha frase, eu não estou querendo dizer que o trabalho do Mano era horroroso, não, tá? Não, é que a situação chegou insustentável, insustentável, né? A situação ficou muito insustentável e qualquer sinal ali para o torcedor e para o time já é mais positivo. Mas, Mendel, tem também a questão, né? Porque, assim, não que alguma coisa no Corinthians seja simples, mas o Corinthians ainda precisa fazer todo esse trâmite legal, né? Para poder inscrever um novo técnico, precisa ainda resolver todas as questões com o Mano, inclusive de multa e depois resolver a multa do Cuiabá também, né? Exatamente, está no regulamento, né? Para escrever o novo treinador, o Corinthians precisa resolver a situação com o Mano Menezes, precisa quitar essa dívida, resolver pelo menos como que vai ser o pagamento da dívida com o Mano Menezes, para aí se inscrever o novo treinador, tem todo o trâmite final também, já com as bases acertadas, mas precisa resolver o contrato com o Antônio Oliveira, então por isso essa demora aí para anunciar o novo treinador, o Antônio Oliveira. O Corinthians também vai trabalhando nos bastidores em busca de reforços. O Corinthians ainda quer contratações. O Rubão nas redes sociais disse que o Corinthians vai sim contratar mais jogadores. Tem o Mateuzinho chegando, o Corinthians acertou aí com o Flamengo
também os valores, 4 milhões de euros, e até o Rubão, nessas postagens, né? Ele não seguiu muito seus conselhos aí de calma nas redes sociais. O pessoal perguntou, e o Mateuzinho? Ele falou, não, eu conheço o Matheus França, que é o nome como ele quer ser conhecido aqui no Corinthians, então já muito próximo de ser anunciado. E tem um interesse no Claudinho, esse interesse primeiro publicado pelo portal UOL, confirmado pela ESPN, mas a apuração da ESPN é uma contratação muito difícil. Claudinho, a gente sabe como o Zenit costuma dificultar a saída do jogador, vide o Flamengo no ano passado e ainda mais no meio da temporada europeia, então a chance é praticamente zero da chegada do Claudinho aqui no Corinthians. Não, e eu acho que aí, Mendel, eu entendo a palavra que você usa, porque assim, tem um lado do Zenit, mas tem também um lado... O Zenit precisa receber. Se quisesse um jogador do Zenit, você tem que pagar por um jogador do Zenit. Normalmente o Zenit paga uma bala por vários jogadores. Sim. Então, o Corinthians acho que não consegue nem financeiramente chegar. E os caras são bons de negócio lá, hein? Exato. E o tanto também que o jogador, e aí eu falo, não o Claudinho, mas qualquer outro que olha hoje pro Corinthians também, fala, não, realmente, isso é um ótimo momento para eu voltar, para eu participar desse momento do Corinthians. Fica inseguro, né? Até para movimentar no mercado agora, nesse momento. Sei da história do Corinthians. Claro. Mas o momento, um jogador, às vezes, que pensa num retorno ao Brasil, ele não quer, talvez, ser jogado na fogueira nesse sentido, né? Claro. E eu acho que tem uma questão aí que é muito clara, assim, que alguém pagou pelo Claudinho e ele não tem que fazer nenhuma obra social para ninguém. Se não, se você quer, que legal, tem outros que estão querendo também. O preço é tal. Sim. Como foi o caso do Luiz Henrique no Betis. Ah, vocês querem? Tá bom, o preço é legal, esse, se vocês quiserem. Né? Pois é, a gente pagou, tal. É tanto. Pronto. Assim, é uma relação comercial. Porque também o Corinthians não faz graça para ninguém. E eu acho que tem também, Mari, só para você concluir, chegando o Antônio também, entender o perfil de jogador. É claro que o Corinthians já falou que não quer contratar pensando em técnico, que quer utilizar o Cifute para fazer essa avaliação dos jogadores. Não sei exatamente se isso tem sido cumprido à risca, mas entender também as carências do Corinthians nesse momento e onde atacar no mercado também com mais inteligência e mais calma, né? Sim, e assim, o Corinthians ele também não tem tantas garantias assim, né? Para oferecer hoje num nome grande em que ele mira, né? Vamos colocar o Claudinho ali como grande, porque o mercado do Corinthians ele foi muito mais modesto nos jogadores que ele conseguiu apresentar, né? Então, assim, garantia o quê? De atleta? Aí, de novo, você amarra ali um jogo que o Corinthians sentiu falta depois quando fez isso pela permanência do Yuri Alberto. Garantias financeiras? Está conseguindo ter alguma garantia financeira? Está conseguindo arcar com situações? Então, assim, é realmente um movimento muito difícil para o Corinthians mirar nesses nomes importantes e tentar o poder de convencimento para trazer esses atletas. Nesse contexto todo, a pouca experiência do Antônio Oliveira não pode atrapalhar? Porque, assim, a gente viu que o Mano é um cara que já viveu de tudo no futebol e não conseguiu dar conta desse ambiente. Como o Vanderlei também não conseguiu há pouco tempo. Ele é um cara que tem o conhecimento dele, claro, mas ele está chegando num ambiente que é muito complicado. Mas eu acho o ambiente agora mais receptivo. Porque ele foi um nome escolhido pela direção, porque ele não é uma... Ele é uma aposta, sim, porque ele é um treinador jovem, mas ele já estava aqui no Brasil, ele já tinha alguns outros trabalhos. Parece que tem um certo... Sim, gostamos desse... E eu acho o Antônio Oliveira, pelo que a gente tem falado, falamos dele na temporada passada, eu acho o trabalho dele bastante bom. Ele, por exemplo, viveu algo parecido no Santos, quando ele era auxiliar do Gesualdo, e era uma situação muito parecida com essa do Corinthians. Mas era a chegada, né? Era a chegada, exato. Não, mas assim, ele não vai ser surpresa para ele ver que existem clubes com problemas financeiros e desorganizados. Ele já viveu isso aqui no Brasil. E eu imagino agora, olhando pelo outro lado dele, é a grande chance, né? É a grande... Porque ele fez bons trabalhos em outros times, tem conteúdo, mas agora é aquele grande desafio da carreira. Se ele conseguir, especialmente em um lugar em que um outro treinador português saiu meio que pela porta dos fundos, ele fica forte, ele fica grande no mercado local e no mercado dele, lá em Portugal. Porque quem é esse cara aqui que fez o que o Vitor Pereira não conseguiu fazer? Sempre a sombra de um outro português que está tendo muito sucesso no Brasil, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo que você fala sobre o Mano representar a diretoria antiga,
me gera uma certa preocupação se também não é um movimento de cartada da nova diretoria, sabe assim? Tipo, eu vou apostar ali porque se der muito certo, o meu nome tá e tal. O que você vai oferecer para o trabalho acontecer mesmo, entendeu? Então, ao mesmo tempo que é a oportunidade da vida dele, né, da curta carreira ali, e entendo que tem que aceitar mesmo, né, fazer essa transição fez história no Cuiabá, levou o Cuiabá à melhor campanha na Série A, classifica para uma competição continental, enfim, e aí dá um salto importante. Mas acho que o Corinthians ele tem que tomar cuidado para não abusar do sonho alheio, sabe? E tem que oferecer ali alguma condição de trabalho. Mas aí, Omar, eu acho que o não ter lido ou desconhecer o regulamento do campeonato ajudou o Corinthians. Porque ele foi atrás do Zanardi. E você pensar no Zanardi e ficar com o Antônio Oliveira, pelo menos em experiência em Série A, ele tem mais, né? Sim. Verdade. Tem. Aí é melhor, né, Marra? Todo mundo que fala do Zanardi e quando a gente vê o time jogar, você percebe que tem muito conteúdo. Sim, e é um cara que conhece Corinthians, podia ter passado por lá, isso seria um ponto favorável para ele também. Mas eu concordo com você, assim, o Antônio Oliveira já cumpriu algumas etapas no principal campeonato brasileiro, que é onde o Corinthians é mais cobrado, que são 38 rodadas, ele tem mais experiência nesse sentido. Agora, Mendel, também tem um ponto, né? A gente trouxe até no espn.com.br que os jogadores do Corinthians, eles gostavam do Mano Menezes. Tinha uma relação ali, claro, até onde a gente consegue apurar, que estava tudo certo entre jogadores e comissão técnica. E são relações diferentes, né? Então, agora nós temos um treinador, o Antônio Oliveira, que, né, o que tudo indica, tem a aprovação da diretoria, ou talvez vai ter uma relação nova do zero com a diretoria, mas que agora precisa construir essa relação com os jogadores também, né? Para ganhar a confiança, enfim, ganhar o elenco para ele também. Exatamente, Mário. Pela nossa apuração, os jogadores do Corinthians não queriam a saída do Mano Menezes, queriam a permanência do Mano, também pela relação com o Mano, mas também para não tumultuar ainda mais o ambiente do Corinthians, que é conturbado com essas 4 derrotas seguidas, com tudo que tem acontecido também extracampo. Até na saída de campo, a gente conversou com o Romero na Neoquímica Arena depois da derrota para o Novo Horizontino, e ele dizia, o problema do Corinthians não é treinador. Pode trocar treinador, mas somos nós que temos que resolver essa situação, os jogadores têm que resolver dentro de campo esse momento que o Corinthians vive, e o próprio presidente Augusto Melo. Eu questionei para ele, o Mano Menezes vai continuar no Corinthians, vai sair? E aí ele disse, não, o Mano Menezes tem contrato até o fim de 2025 e a gente tem que dar melhores condições para o Mano Menezes para poder cobrar o treinador. E aí no dia seguinte o Mano Menezes foi demitido. Claro que também a parte da torcida, depois do jogo contra o Novo Horizontino, boa parte da torcida da Neoquímica Arena pediu a saída do Mano Menezes, era uma situação também complicada do Mano para permanecer no Corinthians com essa pressão toda da torcida, também pelo mau momento, mas é uma decisão que foram levado em consideração uma série de fatores pela diretoria corintiana. E a gente sabe que nessa escala aí eu ia falar na escala de Pedro Ivo, mas escala de responsabilidade, realmente, aí é o presidente e a direção dar melhores condições e paz, acho que além da condição é a paz para as pessoas trabalharem, sem tumultuar um pouco mais. E aí, talvez agora o Antônio ele entra em terceiro lugar. Os jogadores também têm uma responsabilidade agora, nesse processo de transição, né, de entendimento de ideia e de assumir essa responsabilidade. E o novo treinador agora começando o seu trabalho. A gente fala mais de Corinthians, né, Bruno? Eu tô vendo o calendário aqui, só lembrando que no dia 21 desse mês, de pouco tempo, né, o Corinthians estreia na Copa do Brasil. E é partida única, então é importante, com o Cianorte, é importante arrumar as coisas até lá para, de repente, não correr risco. Quer dizer, o risco existe, né? Mas para não cair na Copa do Brasil logo na primeira fase. E é isso aí, rapaziada. O Corinthians está agora no mercadão da bola aí, em busca de reforços aí para o Antônio Oliveira poder trabalhar tranquilamente. E as 3 informações, 3 jogadores interessados ao Corinthians é o Claudinho e o Duqueiroz. O Duqueiroz viria para o Corinthians por uma troca com o Zenit pelo Fausto Vera, fiel. É uma troca entre os 2 times, aí o Corinthians está estudando a possibilidade de enviar o Fausto Vera para o Zenit e trazer de volta o Duqueiroz, que é cria da base do Terrão, né, fiel? Você concorda com essa troca? Seria uma boa essa troca? E a outra informação é o Claudinho.
O Zenit estipulou já o valor do mercado do Claudinho, né? De 20 milhões de euros, 107 milhões de reais. Porém, o Corinthians também estuda a possibilidade de fazer uma oferta de empréstimo com a opção de compra. O que está emperrando aí essa negociação é que o Zenit não quer emprestar o jogador. O Zenit quer vender. O Corinthians também está estudando a possibilidade de dar alguns jogadores e trazer o Claudinho para o Corinthians, o que seria uma ótima contratação na minha visão. O Corinthians precisa de um jogador que nem o Claudinho, né, atacante, meio campo, que vai para cima do adversário. O Corinthians não tem esse jogador no elenco e o Claudinho poderia ser, sim, uma peça fundamental nesse elenco corintiano. Então tá aqui as duas informações, primeiramente, né, do Queiroz sendo trocado pelo Fausto Vera e o Claudinho vindo por empréstimo, ou quem sabe o Corinthians consegue um investidor aí, consegue comprar o Claudinho, mas é muito dinheiro, eu acho quase impossível o Corinthians pagar aí 107 milhões de reais, 20 milhões de euros, né, pelo Claudinho, fiel. E a outra informação é que o Corinthians está interessado aí no zagueiro Nathan Silva, fiel, que está lá no futebol mexicano, ele joga no Pumas, né? Recentemente ele esteve no Atlético Mineiro aqui no Brasil. O contrato dele com o Pumas vai até 2027 e o Corinthians teria que desembolsar aí cerca de 20 milhões de reais para contratar o Nathan Silva. Não sei não, hein? Na minha opinião, acho que é perda de dinheiro aí investir esse jogador aí no Nathan Silva. O que você acha disso, fiel? Corinthians tá indo pro mercado aí atrás do Nathan Silva. Vocês concordam com essa contratação? Nathan Silva, que a torcida do Atlético Mineiro lá não tem boas recordações dele lá no Galo, não. E o Corinthians tá querendo a contratação dele. Vamos aguardar aí pra ver se o Corinthians vai fechar mesmo essa contratação. Mas 20 milhões de reais no Nathan Silva, eu sinceramente não dava. Então os três reforços, são esses, né? Os três reforços que o Corinthians quer para essa temporada e para ajudar, né, o Antônio Oliveira a trabalhar. Claudinho, Duqueiroz e Nathan Silva estão na mira do Corinthians e podem ser, sim, reforços do Timão para esta temporada. Se você tá até aqui no vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você acha dessas contratações do Timão. Eu tô indo nessa. Hoje tem jogo do Timão, fica ligado que tem pós-jogo coletiva ao vivo. Não perca, tá bom? Deus abençoe cada um, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!